Salve, salve galera, professor Tiago. Nesse vídeo você vai aprender a como resolver equações do segundo grau incompleta. Acompanhe aqui os exemplos, os três tipos que a gente vai apresentar. Papel e caneta na mão e vem comigo aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho a equação do tipo ax² igual a zero, tá? Então nesse caso, olha só aqui, ó. O meu b vale zero e o c também vale zero. Eu só tenho ali o meu ar, que nunca pode ser zero em uma equação do segundo grau, beleza? E a resolução é assim, o a que está multiplicando x ao quadrado, ele passa na operação inversa aqui, ó, indo para baixo aqui do zero, vai ficar zero dividido por esse número a, que é um número diferente de zero, tá? O a, ele é um número diferente de zero aqui. Então, eu vou ficar aqui, x ao quadrado é igual a zero. E extraindo a raiz quadrada, para mim eliminar aquele quadrado ali, eu vou ter raiz quadrada do zero e concluo que x é igual a zero. Então, esse caso aqui, eu tenho duas soluções aí iguais a zero, tudo bem? Bora aqui, por exemplo, numérico. No item I, menos 7x ao quadrado igual a zero. Vamos repetir os passos dali, ó. Eu tenho aqui o b igual a zero e o c igual a zero também, tudo bem? E aí vai ficar assim, o menos 7 passa aqui dividindo o zero, operação inversa. Eu vou chegar em x² igual a zero. Eu vou puxar para cá, ó. Elimino ali o quadrado, passando a raiz quadrada no segundo membro. E eu concluo que x é igual a zero. Tudo bem? Então, nesse caso, é como se eu tivesse assim, ó, x' igual a x duas linhas igual a zero. Então, eu escrevo o meu conjunto solução, representado assim, S, abri ali as chaves e coloquei ali o zero dentro, que é a minha solução, tá? Professor, o que é esse x', x2'? São apelidos que a gente dá para a raiz, tá? Então, resolver uma equação do segundo grau é você ir atrás da raiz, tá? Isso aqui que a gente encontrou nada mais é do que a raiz da equação, que é o valor de x que satisfaz ali aquela igualdade, ó. Se você colocar o zero no lugar do x, elevar ao quadrado e multiplicar por menos 7, vai resultar em zero, tornando a igualdade verdadeira. Então, esse valor aí de x que foi encontrado é denominado de raiz, tudo bem? Ou solução da equação. E esse daqui, ó, é o símbolo para o conjunto solução, tá? A gente escreve dessa forma aqui, o conjunto solução aí de uma equação qualquer, tá? Tudo bem? Vamos para o item B aqui, que é bem análogo à ideia. Você tem 10x² igual a zero. Passa o 10 dividindo, né? Porque nesse caso você tem o A igual a 10, o B, que é igual ao C, vale em zero também. Beleza? O 10 passou aqui dividindo. Perceba que o processo é sempre o mesmo. 0 dividido por 10 vai ficar x² igual a zero. Para tirar esse quadrado aqui e isolar o zero, que é o meu objetivo, você passa a raiz quadrada lá no outro lado e chega novamente aqui em x igual a zero. Então, a solução, né, fica assim, ó, x' igual a x duas linhas igual a zero, tudo bem? Conjunto solução, escreva lá, é o número zero aqui, beleza? E um outro caso de equação do segundo grau incompleta é quando você não tem o coeficiente b. Nesse caso eu tenho o a e tenho o c, tá? São números aqui diferentes de zero, mas o b ele é igual a zero. Então ela fica nessa estrutura, ax² mais c igual a zero. Para resolver aqui você vai fazer assim, ó. Você vai repetir o ax² e iguala a menos c. Esse c passa para o segundo membro, tudo bem? Trocando ali o seu sinal, fica menos c. Agora o a passa dividindo o menos c. Então vai ficar menos c que divide o a que passou ali na operação inversa, tudo bem? E para eliminar aquele quadrado, a gente passa uma raiz quadrada aqui no segundo membro. Então vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada aqui do menos c sobre a, tudo bem? E aqui tem um comentário especial. Se esse número menos c sobre a for positivo, você tem solução para essa equação aqui incompleta.
Se ele for negativo, você não vai ter solução real, tudo bem? Então eu vou escrever bem aqui, ó, menos c sobre a maior que zero tem solução, tudo bem? E menos c sobre a menor que zero, ou seja, ser um número negativo, não tem solução real, tá? Então a gente vai ver alguns casos aqui que vai ficar mais entendível essa parte. Não tem solução real. Olha só esse exemplo aqui. 3x² menos 27 igual a zero. Você vai pegar o menos 27, passar para o segundo membro. Então vai ficar 3x² igualou lá a 27. O 3, que é o valor do meu coeficiente A, ele vai passar dividindo. Então vai ficar x² é 27 dividido por 3. E 27 dividido por 3 resulta em 9. 9 é um número positivo. Então, é como se fosse o meu menos c sobre a positivo. Tem solução. Você vai passar a raiz quadrada aqui, vai dar mais ou menos a raiz quadrada do 9, e você encontra mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Então, a solução é essa aqui. X' igual a 3 e x, duas linhas, igual a menos 3. Conjunto solução. Escreve lá o conjunto solução, menos 3 e 3. E está resolvida aí a nossa equação incompleta aqui do segundo grau. Beleza? Então vejamos mais um exemplo aqui onde eu tenho uma equação incompleta do segundo grau e o coeficiente b é igual a zero. Tá? Vamos retirar aqui os valores dos coeficientes a. Você tem a igual a 2, o b ele é igual a zero nesse caso, e o c é igual a 128. O processo é o seguinte, você vai passar o valor do c para o segundo membro, ele vai trocar de sinal, e aí você vai ficar com 2x² igual a menos 128. Perceba lá o sinal do 128. Foi para o segundo membro, mudou a operação, tudo bem? E aí o 2 passa dividindo, vai ficar menos 128 que divide o 2, resultando ali menos 128 dividido por 2 resulta em menos 64. E aqui você para e analisa que menos 64 é negativo. Então, eu tenho um caso aqui em que o menos c sobre a é menor do que zero, e aí a sua equação não tem solução. Nesse ponto, a gente escreve lá, ó, a equação não possui raízes reais, tá? E a explicação é simplesmente porque você não consegue resolver o próximo passo, que seria qual? Seria você passar a raiz quadrada aqui, e aí, olha, ficaria dessa forma. Não tem valores numéricos que satisfaçam aqui essa igualdade, ó. Você não consegue encontrar dois números que elevado ao quadrado vai resultar em menos 64, beleza? Então a gente escreve aqui que a equação não possui raízes reais. E aí a gente finaliza a conta nesse ponto aqui. Vejamos agora o terceiro tipo de equação incompleta do segundo grau. Nesse caso, você não tem o coeficiente c. O c, nesse caso aqui, ele vale zero. Você tem o valor do a e você tem o valor do coeficiente b. Olha só, para resolver esse tipo de equação incompleta, você usa a técnica da fatoração. Então, simplesmente você fatora aqui, ó. Observe que ax² mais bx igual a zero, eu consigo evidenciar o x. E aí sobra lá ax, nesse primeiro termo ali, mas se eu evidenciei o x, ficou só o valor do b, tá? E você iguala tudo a zero. Então, daqui você retira aqui uma raiz é x igual a zero, tudo bem? X igual a zero, eu posso chamar aqui de x', e a outra solução vem lá do parênteses. Você tem ax mais b igual a zero, olha só, ax mais b igual a zero.
Resolvendo, você chega que x é igual a menos b sobre a, e aí está as duas raízes. Eu vou apelidar aqui de x duas linhas, e essa é a forma de resolver esse tipo de equação incompleta aqui. Vejamos aqui no exemplo, x² menos x igual a zero. É uma equação onde eu tenho o b igual a menos 1, tenho o c igual a zero, e tenho A igual a 1, tudo bem? Então, eu posso usar essa técnica aqui. Evidencia lá o x, ficou x vezes x menos... Desse termo aqui, você vai evidenciar o x, e aí sobra apenas o número 1, tudo bem? Então, para confirmar se a sua evidência aqui está certa, você multiplica e verifica se retorna para a equação de cima, tá? Então, aqui eu tenho, olha, x igual a zero, vou apelidar de x', e x menos 1, todo mundo que ficou lá dentro do parênteses, igual a zero. O menos 1 passa para o segundo membro, trocou o sinal dele, e aí você já encontrou o x igual a 1. As soluções, vamos apelidar aqui de x duas linhas, as soluções dessa equação é x' igual a zero e x duas linhas igual a 1. Vamos escrever aqui o conjunto solução S igual, abriu as chaves, colocou lá o 0 e o 1. E aí está resolvida a nossa equação incompleta aqui do segundo grau. E para finalizar, vejamos mais um exemplo aqui de uma equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente c, que é o termo dependente, ele é igual a zero. Nesse caso aqui, ó, 6x² menos 18x igual a zero. Você tem o a igual a 6, o b igual a menos 18 e o c igual a zero, já que ele não aparece ali, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente usa fatoração por evidência. Vamos evidenciar o x. Então, ali do 6x² evidenciou o x, ficou dentro apenas o 6x. Menos do termo menos 18, eu evidencio o x, sobra somente o 18 lá para nós, igual a tudo a zero ali. Então, aqui eu tenho uma solução x igual a zero, vamos apelidar ela de x', e o x duas linhas, né, vem daqui, ó. Você pega quem está dentro do parênteses e iguala a zero, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso candidato a x duas linhas. Resolvendo essa equação, que é uma equação do primeiro grau, você vai passar o menos 18 para o segundo membro, ele vira mais 18, beleza? E o 6 passou dividindo ali o 18, ó. Então, passa dividindo ali o 18, e 18 dividido por 6 resulta em 3. Esse é o meu x duas linhas. Então, a solução da nossa equação é x' igual a zero e x duas linhas igual a 3. Conjunto solução aqui para você, ó, vai ficar assim, 0 e 3. Beleza? E aí está resolvida a nossa equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente c é igual a zero. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, escreva aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. Um forte abraço e até mais.